Em setembro de 2019, a Marinha dos Estados Unidos colocou uma máquina em uma câmara de vácuo, acelerou um eixo eletricamente carregado a 100 mil rotações por minuto e mediu durante 4 dias. Para ver se a inércia da matéria pode ser alterada, essa máquina é baseada em uma patente real, concedida pelo Escritório de Patentes dos Estados Unidos, que descreve um veículo capaz de se mover pelo ar, água e espaço de um jeito diferente de tudo e do que conhecemos. Isso parece coisa de filme de OVNI. E isso não é coincidência, porque foi mais ou menos assim que foi apresentado. Ao final desses 4 dias, havia uma única frase sóbria no relatório. O efeito não foi observado. Bem-vindo ao mundo real dos arquivos americanos de OVNIs, que desde o dia 8 de maio de 2026 estão sendo liberados pouco a pouco, e que é muito mais estranha do que a história que te contam sobre isso. Meu nome é Ciro Sirwan e este é o Crônicas de Marte. Antes de eu guiá-los pelo material, uma observação honesta que quero deixar claro que é apenas a minha opinião pessoal. Eu considero puramente do ponto de vista matemático extremamente improvável que em um universo com centenas de bilhões de galáxias, e em cada uma delas centenas de bilhões de estrelas, sejamos o único lugar com vida inteligente. Essa é a minha posição e eu a declaro abertamente. É justamente aqui que se conecta com este vídeo. A frase, com bastante certeza existe vida lá fora, é uma afirmação totalmente diferente da frase esses vídeos mostram naves espaciais extraterrestres. Com a primeira frase, estou seguindo a linha de Carl Sagan e Stephen Hawking. Para a segunda frase, eu preciso de provas. E a descoberta interessante dos novos arquivos é que essas duas frases são constantemente confundidas uma com a outra. Então vamos dar uma olhada no que as gravações realmente mostram, no que as autoridades oficiais dizem sobre isso e em que ponto toda essa pilha de arquivos começa a gerar ruído. Vamos começar com os 3 vídeos militares mais famosos do mundo, Flurry Gimbal e Go Fast. Todos os 3 são gravações reais da Marinha. Todos os 3 foram oficialmente divulgados pelo então Ministério da Defesa em 27 de abril de 2020. E todos os 3 continuam até hoje inalterados na biblioteca do Comando de Sistemas Aéreos Navais. Você já deve ter visto esses clipes antes, mas vamos começar por eles para pintar o quadro completo. Os links diretos para os arquivos estão na descrição abaixo. Vocês podem baixar os originais por conta própria. O primeiro vídeo se chama Flur, mais conhecido como o vídeo Tic Tac, gravado no dia 14 de novembro de 2004 por um FA-18F Super Hornet do USS Nimitz, na costa do sul da Califórnia. O comandante David Fravor e o tenente-comandante Alex Dietrich tinham visto pouco antes de perto um objeto oval branco de cerca de 12 metros de comprimento, sem asas, sem rastro de exaustão, sem propulsão visível, que pairava sobre o Pacífico e reagia à aproximação com manobras abruptas. O segundo vídeo se chama Gimbal, gravado no dia 21 de janeiro de 2015 na costa leste da Flórida, por um FA-18 do USS Theodore Roosevelt. No áudio, ouvem-se pilotos animados falando sobre uma frota inteira desses objetos, e o objeto filmado parece estar girando. Foi exatamente essa rotação que tornou o vídeo famoso, porque parece um movimento controlado. O terceiro vídeo se chama Go Fast, do mesmo dia e do mesmo grupo de porta-aviões. Um pequeno objeto parece voar rapidamente, logo acima da superfície da água, tão rápido que o piloto se surpreende e exclama no áudio. Essas são as gravações que, na percepção pública, deveriam provar que a Marinha filmou coisas que não podem ser explicadas com tecnologia terrestre. Agora fica interessante, porque para 2 desses 3 vídeos existe uma explicação racional. Sobre o Go Fast, o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, ou simplesmente AERO, publicou uma análise formal que desmonta o suposto milagre de velocidade. O objeto na verdade não está voando rente à água. Ele está a cerca de 4.000 metros de altitude. A impressão de que ele está voando sobre as ondas é causada pela paralaxe. O jato que está filmando se move a várias centenas de quilômetros por hora, enquanto o objeto abaixo se move com muito menos velocidade. Quando um objeto lento é filmado a partir de um observador que se move rapidamente,
Contra um fundo distante, parece que ele está se movendo rapidamente. Essa é a mesma geometria de quando você está no carro e um pássaro voa sobre você, parecendo incrivelmente rápido por um momento. A explicação mais provável para Go Fast, segundo a Aero, é que se trata de um balão lento. Para o gimbal, há uma explicação semelhante, baseada em uma observação do desenvolvedor de software Mig West e confirmada por vários especialistas em sensores. A rotação com alta probabilidade não é uma manobra do objeto, mas sim uma característica do sensor. O pod de mira do FA-18 possui uma suspensão mecânica interna, um gimbal, que precisa manter o horizonte estável quando o jato faz manobras. Se o objeto no vídeo for um ponto de brilho intenso de uma fonte quente diante de um fundo frio, esse brilho gira junto com a mecânica interna do pod. O que parece ser um disco girando perfeitamente é muito provavelmente um artefato óptico do sistema de imagem. Não é uma nave espacial girando. No caso do vídeo Tic Tac, a situação é mais complicada e eu admito isso sinceramente. Só pelo vídeo não dá para tirar uma explicação definitiva. O que mantém o caso em aberto são os dados de outras fontes. O USS Princeton acompanhou por vários dias, com seu radar Aegis, vários objetos não identificados que, segundo o operador de radar da época, desciam de altitudes acima de 18 km para baixas altitudes em questão de segundos. Esses rastros de radar não foram divulgados até hoje. O que é público são os depoimentos de Fravor, Dietrich e do cinegrafista Underwood, o próprio vídeo e outras testemunhas. A Arrow continua listando o Tic Tac como não resolvido. Vários sensores independentes e várias testemunhas oculares registraram aqui algo real, cuja natureza exata não pode ser esclarecida apenas com o material público disponível. E agora vamos a um detalhe que quase nunca é contado. Como um vídeo desses chega ao público em primeiro lugar. Nos novos arquivos está a correspondência interna por e-mail do Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea, de março de 2018, ou seja, o processo burocrático por trás da liberação posterior. Nela, os especialistas em imagens da Marinha analisam os vídeos do cockpit e classificam tanto o FLIR 1 quanto o Go Fast, do ponto de vista deles, como não classificados. Nenhum projeto secreto, nenhum drama de encobrimento, apenas alguns funcionários registrando por e-mail que não há nada secreto nessas gravações eletroópticas e infravermelhas. Esses são os bastidores nada espetaculares da grande história dos OVNIs. Respire fundo, porque agora vai ficar bem técnico, mas antes, precisamos agradecer ao nosso parceiro de canal, Prusa. E tem uma pequena piada honesta nisso. Enquanto falamos aqui sobre imagens térmicas desfocadas de objetos que ninguém consegue tocar, eu construo aqui na minha mesa coisas bem concretas que eu posso tocar sim. Modelos para as transmissões e para o estúdio. Organização, brinquedos para meu filho, decoração e itens domésticos para minha esposa, além de projetos de hardware para o canal. Meu novo cavalo de batalha é o Core One L. O volume de construção é o dobro em comparação com o Core One padrão, ocupando apenas cerca de 10% a mais de espaço. Câmara fechada e aquecida. Vem calibrado de fábrica. Quem quer começar na impressão 3D ou precisa de filamento, veja meu link de afiliado na descrição. Um projeto digital se transforma em hardware real. Isso é mais ou menos o completo oposto do que vamos falar hoje. Obrigado, Prusa. Agora vamos aos arquivos. Porque o verdadeiro motivo para este vídeo não é o material antigo de 2020, mas sim a nova iniciativa. Ela se baseia em uma diretriz do Truth Social do presidente Trump do dia 19. Ela remonta a uma diretriz do dia 19 de fevereiro de 2026, em que ele instruiu o então não nomeado Departamento de Defesa, que hoje se chama Departamento de Guerra, a liberar tudo o que os Estados Unidos têm de material UAP guardado em seus cofres. UAP significa Fenômenos Anômalos Não Identificados. Em português, Fenômenos Anômalos Não Identificados, o termo técnico usado pelas autoridades para aquilo que todos nós chamamos de OVNIs. OVNI, aliás, significa Objeto Voador Não Identificado, só para constar. O programa se chama PURSU, e por trás dele estão Tulsi Gabbard como diretora dos serviços de inteligência, Pete Hegseth como ministro da guerra e Kash Patel como diretor do FBI. A primeira parcela de 8 de maio de 2026
está disponível publicamente no portal war.gov.ufo. Paralelamente, desde março de 2026, Arrow mantém uma galeria oficial de imagens de UAP em arrow.mil. Ambos os links estão na descrição. Novas parcelas serão lançadas a cada poucas semanas. Relataremos novamente quando houver descobertas relevantes, mas não a cada pequena novidade. Então, o que tem aí dentro? Primeiro, uma pilha inteira de vídeos de sensores do Departamento de Guerra, quase todos fortemente censurados, com faixas pretas exatamente sobre as partes que a gente gostaria de ver. Frustrante. E aqui fica visível o padrão que o ex-piloto da Força Aérea e pesquisador sério de UAP, Ryan Graves, resumiu perfeitamente. A frase dele, "dados sozinhos não são divulgação", é o comentário mais preciso sobre toda essa ação. Porque o que recebemos são imagens térmicas sem origem documentada, sem contexto dos sensores, sem metadados. Um longo clipe, com mais de 10 minutos, mostra um orbe brilhante com um anel concêntrico ao redor. Esse anel não é uma peça de uma nave espacial, mas sim exatamente o que uma fonte de luz brilhante e desfocada produz em uma imagem infravermelha, um clássico efeito de desfoque. Todos conhecem o efeito de fotos noturnas, tremidas de postes de luz. Em outro vídeo, um navio cargueiro aparece bem embaixo. O objeto rastreado paira sobre a água como um donut térmico. E exatamente esse donut é novamente uma característica da ótica desfocada. Não há um buraco físico no meio do objeto. Outros mostram um brilho difuso e intenso de calor que satura o sensor, ou vários pontos em forma de anel sobre a paisagem. Mais interessante do que essas interpretações. Ou vários pontos em forma de anel sobre a paisagem. Mais interessante do que essas imagens térmicas é um documento de texto do escritório da diretora de inteligência. Nele, um alto oficial da inteligência dos Estados Unidos descreve um encontro pessoal ocorrido no final de 2025. Durante uma missão de helicóptero sobre um campo de testes, uma equipe em terra relata um objeto na imagem térmica, descrevendo-o como super quente, bem próximo ao solo. Rápido! Que se divide em dois objetos. Durante a aproximação, o objeto sobe do chão, se aproxima do helicóptero a cerca de 3 metros, desce por baixo dele e depois acelera novamente para longe. A equipe não consegue acompanhar. Isso é um relato em primeira pessoa. Não um registro de sensores verificado, mas é muito mais concreto do que a maioria dos pixels tremidos e vem de uma pessoa com alta autorização. Com declarações desse tipo, é preciso sempre ter cuidado, porque também são divulgadas intencionalmente informações de inteligência que não são verdadeiras para aumentar o ruído e tornar mais difícil identificar o sinal. Sobre o que se trata aqui, obviamente não posso dizer, mas o relatório existe e vocês têm o direito de saber. Decidam por si mesmos. Além disso, há várias imagens estáticas marcadas. Uma formação de 4 objetos sobre o Irã em 26 de agosto de 2022. Um caso na costa leste dos Estados Unidos em dezembro de 2019. E uma imagem especialmente delicada que, segundo o nome do arquivo, mostra a derrubada de um UAP por um F-16 da Guarda Aérea Nacional. E agora vamos à parte que está fazendo manchetes e que eu prometi analisar de forma honesta. Nos arquivos estão as infames patentes da Marinha. O inventor é um engenheiro chamado Salvatore Pais, que trabalhou no Naval Air Warfare Center, em Patuxent River. Sua obra mais conhecida tem o título simples de Dispositivo de Redução de Massa Inercial, chamado internamente de Navy Case PAX 205. Nos artigos de conferência correspondentes, submetidos à renomada Sociedade Aeroespacial, American Institute of Aeronautics and Astronautics, AAIAA, Pais descreve um espaço aéreo híbrido, um veículo subaquático que se move através dos 3 meios dentro de uma bolha de campo autogerada, praticamente sem atrito debaixo d'água e quase invisível para radar e sonar. E agora vem a parte em que todo físico larga o café. Para alcançar esses efeitos, o artigo fala de fluxos de energia na ordem de 10 elevado a 33 watts por metro quadrado. Para comparar, o Sol inteiro emite 10 elevado a 26 watts. Ou seja, o artigo exige por metro quadrado da superfície do veículo
mais potência do que milhões de sóis juntos. Além disso, há uma segunda patente sobre um supercondutor que funciona à temperatura ambiente, algo que até hoje nenhum grupo de pesquisa no mundo conseguiu comprovar sem dúvidas. A comunidade científica reagiu de acordo, desde ceticismo educado até zombaria aberta. E as patentes são consideradas fisicamente implausíveis e impossíveis de serem construídas com a tecnologia atual. Mas, e isso é importante para mim, só porque algo é alvo de zombaria entre especialistas, não vamos nos esconder disso. Pelo contrário, falamos abertamente sobre isso. Porque o mais importante é que essas patentes são da Marinha e absolutamente reais. Elas mostram com o que eles estão lidando. A Marinha as registrou. O escritório de patentes concedeu uma delas. E há até pessoas que veem nesse deboche um sintoma. O matemático Eric Weinstein argumenta que existem mecanismos ativos de gatekeeping na física e na ciência, que ridicularizam ou minimizam possíveis descobertas revolucionárias porque elas poderiam ser perigosas para o status quo. Essa é, de fato, uma tese que merece reflexão, e eu a coloco aqui propositalmente ao lado da opinião da maioria, em vez de omitir uma das duas. Só que justamente nesse monte de documentos, há um ponto que resolve essa disputa de uma forma muito concreta. Porque a Marinha não só patenteou sua própria máquina milagrosa, como também a testou. Nós mencionamos isso brevemente no início. Em setembro de 2019, durante 4 dias, em uma câmara de vácuo, um eixo carregado foi acelerado até 100 mil rotações por minuto, com equipamentos de medição precisos ao lado, para comprovar o efeito alegado. O resultado está preto no branco no relatório. O efeito, segundo a citação, não foi observado nem refutado na configuração testada. Em outras palavras, a máquina não mostrou nada. Esse é o momento mais bonito desses arquivos, porque ele leva os dois lados a sério. As patentes realmente existem, e foi exatamente por isso que foram testadas. E o teste não deu em nada. É assim que a ciência honesta funciona. Ela tenta, em vez de apenas acreditar ou apenas zombar. Falando de quem deveria saber disso. Ninguém neste planeta opera mais objetos em órbita terrestre do que Elon Musk. E Musk vem dizendo a mesma coisa de forma consistente há anos. Minha empresa, a SpaceX, tem a tecnologia de bomba atômica mais avançada. Acho que eu sei. Correto. E pela minha experiência, não existe tecnologia mágica. Não existe tecnologia de bomba atômica super avançada. Mas houve pessoas que foram engenhosas. Você sabe do que está falando. Existe algo que já tenha passado do estágio teórico? Não. Nada. Bem, não conheço nada que funcione em teoria. Só para deixar claro, não queria que isso existisse. Eu gostaria que isso existisse. E eu tenho, do ponto de vista de autorização de segurança, eu tenho o mais alto, ultra secreto. Eu tenho o equivalente a um passe livre total do ponto de vista de autorização de segurança. Então, basicamente, eu não acho que eles estejam escondendo isso de mim. Eu não acho que eles conseguiriam. Ele não viu nenhum indício de alienígenas. Ninguém na equipe dele da SpaceX também viu. E os cerca de 10 mil satélites Starlink ainda não precisaram desviar de nenhuma nave alienígena sequer. Mas, e é aqui que entra o conhecimento sobre as pessoas. Eu assisti quase todas as entrevistas dele. E justamente nesse assunto, ele sempre repete as mesmas frases e fica ainda mais estranho do que o normal. O que isso significa, vocês mesmos podem decidir. A maioria das aparições de OVNIs ele considera como programas de armas terrestres classificados, ou seja, protótipos, não visitantes. Ao mesmo tempo, ele prometeu que no segundo em que visse provas reais, ele as postaria imediatamente no X. Esse seria o melhor post dele de todos os tempos. Essa é uma posição notável da pessoa com o melhor ponto de observação em órbita baixa da Terra, e coincide de forma notável com o que as análises sóbrias dos vídeos sugerem. Então isso é um indício de que existem departamentos ultra-secretos no Pentágono que pesquisam tecnologias sobre as quais nem mesmo o restante do Pentágono tem conhecimento. Isso também explicaria, parcialmente, os trilhões que o Pentágono nunca justificou em auditorias fracassadas. Mas aqui estamos até os joelhos no pântano da especulação, e com isso chegamos à minha descoberta favorita,
porque ela mostra como é preciso ter cuidado com um volume tão grande de dados. Nos arquivos de OVNIs, há uma tese de conclusão de curso com mais de 100 páginas intitulada Uma Visão de Fora sobre Phoenix. Parece se referir às famosas luzes de Phoenix, o evento de avistamento em massa de 1997 sobre o Arizona. Mas não é. É um trabalho da Escola de Pós-Graduação Naval, de março de 1977, sobre o sistema de armas Phoenix AWG-9, ou seja, o míssil guiado AIM-54 Fins e o radar correspondente do F-14 Tomcat. Um documento totalmente comum de sistema de armas que provavelmente só entrou nesse lote por causa da busca pela palavra-chave Phoenix. Se eu tivesse só olhado o nome do arquivo, quase contaria sobre as luzes de Phoenix. Exatamente esse é o ponto do Graves. Ou o que eu quis dizer antes. Cuidado com o ruído. Se foi colocado de forma maliciosa ou entrou por engano, não posso dizer do meu ponto de vista. Um monte de dados sem contexto gera principalmente conclusões erradas. O mesmo vale para um bloco inteiro de contratos da Marinha nos arquivos. Modificações contratuais, serviços de TI, hospedagem empresarial para o centro de dados de uma base naval e assim por diante. Burocracia de aquisição totalmente comum, que foi coletada junto com um pedido de acesso à informação, e não tem nada a ver com fenômenos no céu. E existem os verdadeiros tesouros históricos, um relatório da CIA sobre o campo de testes de armas soviético, Sari-Chagan, dos anos de 1972 e 1973, que menciona um fenômeno não identificado ao lado de pesquisas com foguetes e lasers. Um incidente sobre a instalação de armas nucleares Pentax, no Texas, e uma correspondência de segurança da base Sandia de 1949. Material que tem o fascínio da Guerra Fria, mas não serve como prova de nada. Onde isso tudo nos deixa? Com uma conclusão que é desconfortável, porque não rende uma manchete simples. Estamos lidando com pelo menos 4 verdades coexistentes sobre esse assunto, e a maioria das discussões as confunde o tempo todo. 1. Uma grande parte das gravações mostra coisas prosaicas como balões, pássaros, drones ou aviões, opticamente distorcidos pela física dos sensores. Isso é inevitável matematicamente, quando houver câmeras suficientes no céu. 2. Uma grande parte mostra artefatos de sensores, porque câmeras térmicas e pods de designação de alvos são feitos para aquisição de alvos, não para a medição de fenômenos exóticos. E sua ótica gera anéis, donuts e rotações que, se interpretados de forma errada, parecem naves espaciais. 3. Uma pequena mas resistente parte permanece genuinamente inexplicada. Faltam as trilhas paralelas dos sensores, e Tic Tac é o caso mais proeminente disso. 4. Algumas afirmações, como as do ex-agente de inteligência David Grush, que em 2023 declarou sob juramento ao Congresso sobre tecnologia não humana recuperada, foram até agora oficialmente rejeitadas pela Arrow como não comprovadas. Isso não significa necessariamente que elas estejam erradas. Significa que elas não foram comprovadas de forma verificável. Quem acredita em Grush, acredita. Quem quer ver provas, não as tem. E com isso, volto à minha posição pessoal do início, que deixo claro ser uma opinião. O universo é tão grande que, por tudo o que sabemos sobre o número de estrelas, de planetas e sobre química, é plausível que exista vida inteligente em outros lugares. Quem calcula honestamente a equação de Drake chega a números que não provam nada, mas fazem qualquer astrobiólogo sensato suspeitar que não estamos sozinhos. Essa é uma afirmação estatística séria, mas ela é completamente independente da questão de saber se um vídeo infravermelho, tremido de um exercício de treinamento ao largo da Flórida, mostra uma nave alienígena. As duas afirmações podem ser verdadeiras. Ambas podem ser falsas. Elas não são a mesma coisa. E é exatamente essa disciplina que esses arquivos exigem de nós. Minha recomendação é simples. Vejam os arquivos vocês mesmos. Os links estão na descrição. O portal original do Departamento de Guerra, a galeria de Arrow e a Biblioteca de Fogo da Marinha, tudo está linkado abaixo, como eu disse. Compare as explicações da Arrow com os vídeos originais. Ouçam as declarações dos pilotos. E mantenham essas 3 perguntas em mente que separam tudo. O que a gravação mostra com certeza? O que ela mostra de forma plausível?
E o que, do ponto de vista da pura probabilidade, já é provável sobre o universo de qualquer maneira? Quem age assim pode seguir com os céticos e ainda considerar que talvez não estejamos sozinhos. É nesse ponto que me posiciono. Agora compartilho recomendações de filmes não patrocinadas que, embora esclareçam o tema, não são científicas e não cabem aqui. A primeira é bastante controversa, The Squatted Eye Bob Lazar Story. E a segunda é The Age of Disclosure. E por fim, recomendo o episódio 2503 do Joe Rogan com o matemático Eric Weinstein. Divirta-se com isso. Meu nome é Ciro Sirvan e este foi Mars Chronicle. Obrigado por assistir. Per aspera ad destra. Então, segunda tomada. Ela decorre de uma diretiva da Truth Social. Truth. 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 Social. Truth. 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 Túnel. Ela decorre de uma diretriz no Truth Social.